meus amores, boa tarde, meus foguinhos, boa tarde, Simone, Márcia, Daniele, Vaninha Silva tá aqui, boa tarde, Vaninha, sejam bem-vindos. Hoje não vamos falar de BBB, vamos falar de garota do momento, vamos falar de uma das garotas de garota do momento, nossa querida Rebeca Carvalho. A Ana Maria, filha da Yolanda, que está num momento maravilhoso na trama de Alessandra Poggi, bombando, se tornando modelo, conseguindo estabilizar sua vida afetiva. A menina que teve um arco dramático muito interessante, de uma menina muito espivitada. A menina Ana Maria do biquíni era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, né? Pois é, ela agora já é praticamente uma jovem mulher. Ela já chegou. Vamos receber Rebeca maravilhosa. Deixa eu pegar ela aqui. Não estou conseguindo. Pera. Rebeca. Hoje, então vamos chegando. Quem tiver pergunta, na medida do possível, eu tento responder. Vamos lá. Olá. Boa tarde. Tudo bem? Eu já cantei até essa musiquinha aqui, viu, Ana Maria? Eu vi. Eu ouço ela todo dia. Sempre tem alguém que canta ela pra mim. Imagino. E aquela cena, né, dela de biquíni de duas pernas, gente, maravilhosa. Quem é um pouquinho mais antigo, tem conhecimento musical, logo entendeu do que se tratava. Até os mais novos, né? Porque eu conhecia até antes da novela. Mas aquela cena, poxa, a única vez que ela quis usar o biquíni, não deixaram. Ai, gente. Você acha que ainda... Já terminou de gravar, Rebeca? Não, a gente só termina, assim, meados de junho. Porque termina no final de junho, né? A gente tá com umas 2 semanas, assim, de frente de gravação. Que legal. Então, de repente, pode ser, né, que ela ainda apareça de biquíni. Ai, Deus te ouça. Eu quero muito. Porque aquela gravação na praia foi de maiô. Eu falei, gente, coloca o biquíni, aí não deu certo. Muito bacana. Obrigado por você ter conseguido fazer essa live com a gente agora. Nada, meu amor. Tô tentando me organizar há muito tempo, desde a coletiva. Aí calhou de eu conversar com Flávia Cirino, que está aqui. Beijo, Flávia. E a gente falou assim: olha, eu vou te dar uma vaga na agenda dela. E ela conseguiu, dá nada. Obrigado, Flávia. Nada. Menina, eu estava falando aqui um pouquinho da gente começar, que a Ana Maria tá bombando nesse momento, né? E uma coisa que eu acho bacana nessa novela, que talvez devesse até chamar Garotas do Momento. Sim! É uma novela que dá espaço para várias garotas terem... E destaque também, né? Porque a Ana Maria teve esse destaque graças à Glorinha, que também tem um destaque por causa do salão dela. Exato. Já tem aí outras mulheres negras também tendo seu destaque com a transformação e tudo mais. Vocês vão amar, amar, amar. É muito legal isso, né? Eu acho que desencadeou, sabe? A Beatriz sendo essa referência para as outras meninas, desencadeou também, porque acho que se não fosse a Beatriz e a Glorinha, eu também não seria garota propaganda. Também não teria essa transformação no cabelo, sabe? Inclusive, eu tô aqui de trança, porque eu tenho que ficar assim pra eu colocar o cabelo. Não, eu vi algumas matérias com você e muita gente fazendo uma referência assim. A Cinderela, é uma Cinderela. Porque a Ana Maria é uma Cinderela também. Você vê muita ligação da sua vida pessoal, da sua história com a trajetória da Ana Maria, apesar de décadas tão distintas? Pior que eu vejo, porque assim como a Ana Maria, eu também alisava o cabelo. Diferente do caso dela, que alisava por vontade própria, eu alisava por imposição da sociedade e de quem estava comigo ali na criação. Porque eu não sei se é porque eles achavam que era mais fácil, se era para eu não sofrer nenhum tipo de preconceito, mas eu alisei até 11 anos, mais ou menos. E aí, depois de alisar, depois de usar tanta química, eu passei a relaxar o cabelo. Assim, parei de alisar, mas ainda assim usava química para abaixar o volume dele. Assim, tudo, mil maneiras de não sofrer preconceito, mil maneiras de não usar o meu black, de não chamar atenção, não mostrar que eu tenho cabelo crespo, sabe? Eu acho que tudo que eu fiz até, assim, os 12 anos foi justamente para isso, para não sofrer esse preconceito e, de certa forma, eu aceitava essa imposição da sociedade, sabe? Porque quando eu parei de alisar ou de relaxar por imposição das pessoas que me criavam, eu comecei a relaxar por vontade própria. Mas eu cansei e parei. Aí, dos 12, 13 até hoje, eu uso só meu cabelo natural. Gente, E aceitei também que ele não cresce, aceitei que ele é cheio, que ele é crespo, aceitei tudo. não, e é impressionante. Você falando isso, você tem 21 anos, mas tem cara de 16? Eu acho que eu passaria muito fácil por 14.
Olha, Lívia Osório está dizendo que nós, mulheres, que usávamos guanidina. É, Guanidina, ai, os primeiros, as primeiras químicas que eu passei foi realmente com guanidina, que é muito forte. A gente não deveria usar, é muito menos criança. é. Sabe, isso fere muito o Não, cabelo, couro cabeludo. e isso, o peso que isso joga numa criança, né? Porque 12 anos é uma É criança, uma gente. criança, gente. Acho que uma menina de 12 anos nunca vai falar, gente, passa guarindina no meu cabelo pra alisar. Nunca. Nunca. É brutal, né? Chega a ser brutal, eu acho. Eu acho que Você, chega a 12 ser anos, desumano. querendo servir um padrão que não é o seu, que, aliás, não existe padrão, eu acho, né? O padrão Exatamente. é a sua existência. E com 12 anos já preocupada com isso. É muito forte isso. Foi uma preocupação, é uma preocupação que a gente desde cedo é levada a ter. Uhum. Eu nunca me preocupei em mostrar meu cabelo cacheado, meu cabelo crespo. Eu só fui começar, não, eu tenho que alisar, não, eu tenho que relaxar ele para deixar ele baixo. Depois de tanto alisar, depois de tanto me falarem que era melhor ter o cabelo desse jeito, sabe? Eu, por conta própria, não tava nem aí, não ligava. Não, e sabe o que eu acho? A brutalidade, ela não para. Que eu lembro que no BBB, a Camila de Lucas estava fazendo uma transição Sim. capilar. Então, ela tá, é todo um processo, né, mesmo, é demorado, ainda mais para quem alisou cabelo e mexeu todo o cabelo, é demorado. E aí ela conseguiu, conseguiu ter o cabelo que queria. Aí um dia ela apareceu de cabelo liso. Aí começaram as expressões. Ah, e ali fez transição capilar e agora alisou o cabelo. Como? Se a pessoa não tivesse direito de hoje estar com cabelo alisado, amanhã tá E é cabelo vermelho, realmente cabelo. é uma coisa de nós mulheres pretas. A gente É, consegue se dar bem com uma lace lisa, uma lace cacheada, é. uma trança, uma lagoa, com qualquer coisa. Sabe? É uma opção que hoje em dia eu acho muito bom. A gente. Tô aqui usando meu cabelo crespo, mas a hora que eu quiser eu vou colocar uma lace lisa. Sabe? E Óbvio! não, eu fico feliz por hoje em dia, eu principalmente, não fazer isso, mas por pressão. Porque antigamente eu colocava uma Sim. coisa na cabeça pra tampar. Hoje em dia, a hora que eu quiser, É. só pelo prazer de usar um cabelo liso, eu vou colocar um cabelo liso. Mas se eu quiser usar meu cabelo cacheado, eu vou usar meu cabelo É, cacheado. porque a mulher gosta dessa maturidade Exatamente. por fora, ela é mais artista. Hoje você está com cabelo escuro, amanhã você pode até querer estar loura, ou você pode querer estar ruiva. E é o direito seu querer estar como você quiser E eu acho estar. que isso E ajuda também as pessoas a enxergarem a gente. É um exemplo, fiz um personagem aqui de cabelo crespo, mas se eu aparecer com uma lace lisa, vai que uma pessoa me vê de cabelo liso e me chama pra alguma coisa. é, Eu acho que serve também. e é bacana a gente estar falando isso, as novelas falarem isso, as meninas pretas estarem falando isso e dizer, gente, eu vou ser como eu quiser, gente, pelo amor de Deus. Ó, Tássio Cristo, essa live tá só aqui no Instagram. Eu não tô fazendo a dupla com o YouTube, não, porque tá hoje uma estabilidade super esquisita. Eu preferi não me arriscar. Mas depois eu jogo lá no YouTube. A melhor novela do momento, diz o Sérgio RTV, concordo. Quer dizer, eu tô muito apegado também a Vale Tudo nesse momento. Quer Também. dizer, eu acho as três novelas Sim. boas. A gente tá numa fase muito boa. Ai, Mas graças a Deus. Assim, é uma atrás da outra e eu não saio da Globo. Não saio da Globo não, mais. garota do momento dá uma viciadinha na gente, Dá. sabe? Não Eu é uma tava pessoa eu faço, não, mas dá. eu tava 5 capítulos atrasado. Cara, Eu vi os 5 de uma vez. foi me dando um negócio, sabe? Uma agitação, me disparou uns gatilhos. Aí me deu uma loucura. Cara, eu assisti todos de uma vez, do olho ficar vermelho. Aí ontem eu não vi, quer dizer, eu vi um pedaço, já fiquei nervoso, meu Deus, porque é uma E novela que, prende. que prende, você Tudo. quer assistir no dia seguinte. A Alessandra é muito inteligente e ela tá conseguindo. A novela foi esticada, né? E Foi. ela tá conseguindo esticar a novela sem deixá-la chata, sem deixá-la com barriga. É maravilhosa, Ela muito bom. consegue dar o destaque e desenvolvimento para todos os núcleos. Olha, Todos, todos, todos. também, como é ter no elenco a grande, a deusa Beth Mendes, outra diva, Carla Cristina Cardoso. Mas você responde isso já já. Tá. Antes, eu queria saber o seguinte: conta a história dessa Cinderela pra gente. Eu sei que já deu várias entrevistas, mas é sempre bom você contar, que eu acho que isso estimula muitas outras meninas que queiram também, que têm sonho e pensam assim: ah, não, mas não é pra mim. Ah, ela conseguiu porque ela deu sorte. Tá, deu sorte, mas também isso não é talento. Exatamente. Então conta um A, pouquinho. A menina lá de Realengo, que é um bairro aqui da zona norte do Rio de Janeiro muito famoso. Zona O que é essa Oeste, Zona Oeste. Zona Oeste, desculpa. Zona Oeste. Zona Oeste. Muito. O que essa menina sonhava? Com o que você sonhava antes de descobrir que a arte seria a sua ferramenta de trabalho? Assim,
desde pequena, assim, nas primeiras lembranças que eu tenho da minha existência, sabe? Eu sempre gostei muito de fazer qualquer coisa relacionada à arte, sabe? Eu lembro que com 4 anos eu cantava na igreja com as minhas 3 amigas e éramos o grupo principal ali de canto, porque éramos as únicas que realmente, vamos cantar, vamos cantar. E a gente já subia para cantar, e aí foi desenvolvendo, desenvolvendo, comecei a dançar, porque com 4 anos eu não tinha como eu dançar, né? Que eu não tinha nem coordenação motora direito. Mas eu comecei a dançar, e aí pra adolescência eu comecei a fazer peças, que era uma coisa que eu sempre gostei de fazer, acho que mais que dança e canto. Só que na escola também, eu fazia isso. Sempre tem aquela coisa de grupo, de um festival na escola, uma coisa. E era sempre eu que coreografava essas pessoas, os meus grupos, ou a escola toda. E era uma coisa que eu sempre estava presente em festival, em competição, tudo que era relacionado à arte. Eu não só me candidatava a fazer, mas como eles me chamavam, porque sabiam que eu estava sempre disposta. Era uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Daí, eu fui crescendo. Eu acho que com o tempo eu tive muitos sonhos. Isso é muito engraçado, porque eu tinha o sonho de ser chefe de cozinha, tinha o sonho de ser da marinha, de ser um monte de coisa. Mas eu acho que o caminho da arte nunca deixou de estar ali presente na minha vida, sabe? Porque, como eu falei, eu trabalhei muita coisa na vida, É, e muita coisa mesmo, mas o sonho estava ali, mas a batalha, o pé estava no chão e a batalha do lógico. dia a dia cumprida. Você fez muita coisa. Você fez, foi caixa, faxineira, atendente de bar. Eu anotei aqui para não esquecer. Com 21 anos, meu Deus! Muita coisa. Auxiliar de cozinha, panfleteira, figura. Menina com 21 anos. Muita coisa. Porque, assim, é muito difícil. É realmente difícil, é um fato. A gente, com 18 anos eu preciso trabalhar. Eu não vou conseguir um emprego muito fácil. Eu preciso de experiência. É uma coisa muito contraditória. Se, assim, tô com 18 anos e preciso trabalhar. Mas eu preciso de experiência. Mas eles já pedem experiência. Então, não tem como eu ter experiência. Então, por isso que eu comecei a trabalhar de freelancer. Que são esses trabalhos, uma hora sim, uma hora não. E ainda que eu tivesse esse sonho de seguir o caminho da arte, não era uma coisa que eu podia fazer, sabe? Eu acho que eu pensei em estudar desde cedo, estudar qualquer coisa, não tinha muito foco, então eu pensava na arte como um todo, como uma coisa relativa. Então, com meus 12, 13 anos, eu gosto de cantar, gosto de dançar, gosto de atuar, mas nunca pensei, vou fazer uma faculdade disso, vou fazer um curso técnico disso. Não pensava. Mas ainda assim, eu lembro que uma vez eu conversei com uma amiga minha, com uns 14, 15 anos, que eu queria muito fazer teatro. E ela queria muito fazer dança. E hoje eu trabalho com a atuação e ela trabalha com a dança. Eu tenho essa Olha, memória muito viva na minha cabeça. Foi a minha primeira conversa abertamente que com alguém que eu lindo. tive. Daí eu trabalhei com isso tudo. Tem muitas outras coisas que eu trabalhei. Esses dias eu tava conversando com uma amiga minha e eu mostrei um vídeo meu dançando numa farmácia, que era um trabalho que eu tinha, dançando de Batgirl para atrair cliente. E eram trabalhos diversos. Às vezes eu me divertia muito, às vezes eram só trabalhos cansativos, mas era o que eu tinha para me sustentar. Porque a maior parte do meu tempo era para me sustentar, o resto era para estudar. Porque é o que a minha condição permitia, é o Sim. que a condição de muita gente permite, sabe? E comecei a fazer cursos livres de teatro. Assim, qualquer lugar que eu vi teatro eu estava metida, sabe? Eu nunca tive condições de fazer realmente um curso ali profissionalizante. Daí eu fazia cursos livres, até que eu encontrei dois amigos meus, o DJ e a Larissa. Eles me apresentaram o Entre Lugares, que é um curso de teatro livre na Maré. Ele é muito conhecido, já profissionalizou um monte de gente, que eu, inclusive está na Globo, que eu conheço. Ali eu fiz 2 anos de teatro, que foi a primeira vez que eu realmente consegui fazer um curso ali intensivo. Cada formação dura um ano e ali tem gente com 15 anos de teatro. É um lugar muito inclusivo. E dali eu fui para Goodwood, que é um teatro aqui na Zona Oeste. Através dele eu já fui chamada assim para fazer. Na verdade, já entrei fazendo peça, já entrei já ensaiando para peça e ali eu comecei, ganhei uma bolsa para estudar, que inclusive é um ponto. Eu nunca paguei para fazer nenhum curso. Eu agradeço muito sabe, a todo mundo que me ajudou a acessar cursos livres, gratuitos, com bolsa, enfim. Porque nada que era pago tinha como acessar. Daí fiz algumas peças através da Good, postei recentemente também. No Entre Lugares eu também fiz umas 2 peças e algumas cenas. Só que eu posso dizer que foi sim sorte,
assim, posso agradecer a Deus, aos meus orixás, mas eu agradeço também a sorte que eu tive, porque eu recebi um convite para fazer esse teste, porque uma amiga minha que sabia que eu fazia teatro, não foi sorte, mas foi uma coisa que, se as pessoas não soubessem que eu faço teatro, eu não acessaria o lugar que eu acessei hoje. Uma amiga minha fez o teste para Ana Maria, infelizmente não passou, porque ela era menor de idade na época. Ela falou, amiga, fiz o teste e não passei. Você quer fazer? Eu nunca tinha feito nada de audiovisual. Nada, só peça, só teatro. Eu tinha feito um curtazinho, que inclusive vai estrear Ó, hoje. Eu tô feliz lá no Rio Net Botafogo, quem quiser ir que assistir. legal, que horas? Às 9 horas, no Rio Net Botafogo. Esse curta, pra mim, é muito importante também, porque fala de uma tradição ali da Vintém, que é uma favela da Zona Oeste, que é perto de onde eu moro. Uhum. Daí, eu nunca tinha feito nada de audiovisual. Eu fiz o teste, sinceramente, por descargo de consciência, porque eu não botei Ah, fé, vou ser o não sincera. já tem, né? Vou tentar. É. E aí, mandei o teste. Eu não gostei, a gente não gostou, o produtor de elenco não gostou. Falaram, grava outro. Gravei outro no dia seguinte, com a ajuda de um amigo. Gostei. Gostei muito do teste. Mandei pra gente. Ela gostou, o produtor de elenco gostou. Ok, mandei e gostaram. Só que para você ser aprovado para uma novela, você precisa de inúmeras aprovações. Hum, Muitas, desde a escritora até o José Luiz Vilamarim, que é o chefão lá da sim. Globo. E daí eu recebi uma aprovação, fulano te aprovou, fulano te aprovou. E aí, em junho, final de junho, começo de julho, eu tava no BRT, eu lembro que desse dia até hoje, eu tava no BRT voltando do curso, e aí minha gente me ligou e falou, Rebeca, não grita, não chora. Você foi aprovada. Eu assim, no canto da janela, chorando, quietinha. Ah, Ai, meu Deus. que lindo. Lembro que nessa época só faltava uma aprovação, que era realmente da escritora. E eu fiquei assim, eu mantendo a minha fé. E aí recebi essa aprovação. Daí já comecei, já tinha agitado essa coisa do DRT, que hoje em dia é muito difícil de É, conseguir. tá muito sério. Além de ser um preço um pouco inacessível para artistas independentes e tudo mais, é uma burocracia gigantesca. Isso é um fato. Daí eu tive uma certa dificuldade nisso, mas a gente conseguiu, porque o que é para acontecer, acontece. É. Daí eu consegui essa aprovação e comecei os processos de assinar contrato. E aí recebi o roteiro e teve o primeiro dia, que foi o workshop. Esse dia já foi incrível. Nossa, a primeira pessoa que eu tive contato ali direto foi a Carla, a minha Ah, mãezinha, Yolanda. eu amo essa mulher demais, gente. Foi É, assim, a primeira eu. pessoa que eu encontrei foi o Pedro Novaes, que a gente se É. encontrou na portaria. E aí a gente se. Ah, você vai pro workshop? Você vai? Então a gente foi junto. Daí, beleza. Só que a primeira pessoa que eu conversei realmente foi a Carla, porque ela tava caçando a filha dela. Quem é minha filha? Quem é minha filha? Aí eu falei, eu sou sua filha. Tanto que ela pensou que a filha dela fosse a Mariana, a Glorinha. Eu falei, não, mulher, sou eu. E a gente começou a trocar já bateu ali. E eu achei, assim, uma energia incrível. Tanto que a gente criou uma intimidade muito rápido, porque a gente precisava, né? Pra ser mãe e filha, o É. tipo de mãe e filha que a gente precisava dessa intimidade. Uhum. Daí foi uma coisa muito rápida. Foi muito rápida. A energia bateu, o santo bateu ali e Gente, a gente não se descuida mais. acho que é impossível a pessoa não ficar amigo da Carla, né? Assim, Impossível, não tem como. impossível. Gente, Você ri das coisas que ela fala, ri, é. ri, ri, e no final já virou amigo. A Tá Carla é apaixonado impossível em de ser viver. outro. É verdade. Ai, Juro. mas assim, a emoção, porque você tinha uma cabeça lá, vou fazer teatro, o audiovisual tá um pouco distante da minha vida, nunca fiz nada. Como foi entrar na Globo, passar pela catraca, dar de cara com aquele assim, bem-vinda? Como foi? E saber que ali você estava começando a trilhar um caminho assim, sem Sim. volta, se Deus quiser, vai ser. Como foi esse momento assim, você lembra? Eu lembro, a gente foi no CT, no centro de treinamento, o primeiro workshop que teve, com toda a equipe, todo o elenco, todo mundo mesmo. Daí eu entrei ali pela portaria 2, que é o nosso primeiro contato para pegar o crachá temporário, porque a gente ainda não tinha o crachá. E ali, quando eu desci ali na Globo, eu entrei, me deu uma vontade muito grande de chorar, porque eu sabia que ali ia ser uma mudança gigantesca na minha vida, sabe? E é uma coisa que eu falo em toda e qualquer entrevista que eu dê. Eu sempre tive essa coisa de ajudar. Tanto que eu não falei aqui, mas nessa questão de dança eu fazia. Só que quando eu era menor, uns 10, 11 anos, eu dava reforço para outras crianças menores que eu. Eu sempre tive essa coisa de ajudar. E, voltando ao assunto, eu sempre tive essa coisa de imaginar como outras pessoas pretas iam me ver. Hum, Sabe? Porque quando eu era criança, eu gostava de ver pessoas como eu na sim. televisão.
Eu gostava de ter referências pretas e me sentir representada. Então era uma coisa que sempre esteve na minha cabeça. Eu quero ser o que um dia a Thaís Araújo foi pra mim, continua sendo, lógico, Claro. mas o que a Thaís Araújo foi pra mim, muitas outras mulheres pretas foram, sabe? E ali eu vi a oportunidade disso. Tanto que quando veio esse enredo do cabelo da Ana Maria, foi o momento mais emocionante para mim, porque é uma coisa que eu vivi, lógico, e era um momento em que iam se sentir mais representados por mim ali na televisão, sabe? Porque quantas mulheres, quantos homens já não alisaram o cabelo, já não reprimiram seu crespo. Mas, Uhum. enfim, dali eu sabia que minha vida ia mudar, sabe? Eu entrei, e quando eu vi aquela gente toda ali no workshop, eu comecei a entrar e colapso, assim. Eu via chegar a Carla, chegava a Duda, chegava a Maísa, chegava. Eu, gente, quanta gente! É. Não, e esse elenco tem uma coisa que eu acho fantástica, que é assim, tem uns veteranos fantásticos, Lília Cabral, Fábio Assunção, a Beth Sim, Mendes, não, tem veteranos incríveis. Tem uma garotada nova, fresca, como você, que é o Caio Cabral, inclusive a Central Caio Cabral está aqui, o Gabriel Milani, a própria Mariana Sena, que eu acho que tinha uma novela. feito não, tinha feito uma novela já, mas também tá frescou. E uns veteranos velhos, Bem né? Quer dizer, antigos. uns novos veteranos, como Maísa e Clara Castanho. Gente, que já são velhas, né? Na A profissão. época de carrossel, gente. Maísa, É, que eu via quando era criança também, tá aqui contracenando comigo. implicando com o Silvio Santos, sabe? Clara Castanho também, que atormentou a vida de Thaís Araújo Gente, eu lembro ela lá em Viva. pequenininha. Ou Eu seja, pequenininha assistindo é, elas. é um elenco, assim, com muita variedade, né? Com muita. Imagina o quão rico que é você ter do lado uma Carla Cristina, que é uma mulher que tem uma bagagem teatral e de humor maravilhosa, aí do lado o Gabriel Milani e Caio Cabral, que estão ainda começando junto com você. Aí, de repente, você vê a Lília Cabral passar. Acho que você não contracenou com a Lília, não? Eu acho que só uma vez, Uma que vez. foi nesse Mas concurso que ela foi atrás da está Bia. respirando o mesmo ar que essa deusa Tá. e contra com Beth Mendes no seu. Gente, Beth Mendes é um patrimônio desse país. Como é Acho que ela isso? devia ser eternizada no É, Brasil. vai, Juro. com certeza. Como é você estar ali, a Rebeca, no meio desse povo todo? Assim, A ficha não vai cair nunca. Será que vai cair um dia? não caiu até hoje, eu juro. Hoje, não caiu até hoje. Assim, quando eu contraceno com a Beth, é uma coisa. Porque ela é muito fofa, assim, ela é pequenininha, falando calmamente. E ali, ainda assim, ainda que seja uma frase, assim, ela passa toda a experiência dela, sabe? São décadas, assim, de atuação, sabe? E ter referências tão antigas como a Beth, assim, no médio que não é tão antigo, mas não é tão novo como a Carla, e pessoas novas hoje em dia como o Caio, Pedrinho também, Pedro Goistman, Ele que gosta, fez maravilhoso. streamings, enfim. Eu aprendo do mais velho até o mais novo, sabe? Eu acho que dali eu sou, como é a palavra? Eu sou a mascote, porque eu sou a mais nova de idade e de Uhum. experiência. Eles me adotaram realmente, porque lembra que na leitura dramatizada, eles perguntaram, gente, quem é o mais novo? Aí eu falei, sou eu. Aí eles começaram a aplaudir e foi toda aquela coisa. Mas a gente consegue perceber essa abertura que eles dão, sabe? Não é só porque essas pessoas são muito antigas, tipo a Lília, tipo o Fábio, que elas não deixam de abraçar quem começou agora. Isso é uma coisa que Uhum. eu sempre vou levantar. Assim, não tô puxando saco, juro que não tô puxando saco. Mas eu não sabia o que eu ia encontrar ali. Não sabia É como era o óbvio. jeito das pessoas. Uhum. Poderia acontecer de alguém ali ser um pouco arrogante, mas ninguém, eu não posso dizer isso de. Acho que alguém tá te ligando. É sempre assim, É, alguém liga. perdão. Aí. E daí eu não sabia como ia ser recebida. Mas cada uma dessas pessoas, do mais velho ao mais novo, do mais experiente ao menos experiente, me abraçou e abraçou todo mundo. Sabe? É muito engraçado. As primeiras vezes que a gente gravou, porque Não sei o que é isso. Mas tudo das- bem. ah, lembra que as primeiras vezes que a gente gravou com o Fábio, ele era muito fofo, porque ele ficava ali dentro do núcleo jovem. E era muito engraçado que a gente tirava fotos, zoava como se tivesse todo mundo na mesma idade. Como se todo mundo já se conhecesse há muito tempo. Mas é um aprendizado diário, diário mesmo, porque até nas conversas coloquiais, as cenas, tudo, eu aprendo sempre com eles. Sempre, sempre, sempre. Tati Christoph está perguntando qual cena te deixou mais nervosa, mais apreensiva para gravar.
eu também tenho essa curiosidade, porque assim, caramba, como essa menina já viveu coisa ali, né? Revolveu com um homem que descobriu que era É, casado, deu uma ação nele, descobriu que o pai, que a história de vida dela era uma mentira, né? Que ela tinha um pai e reencontrou o pai de uma maneira atropelada, ruim para ela. A mãe tá grávida. gente, eu acho que a Ana Maria já passou por, assim, uma montanha-russa. Essa menina não tem pai, gente, olha. Do nada encontrou Que o é pai. maravilhoso. Obrigado, Alessandra, É obviamente. só agradecer. Mas Só teve que alguma específica que você foi gravar que te deixou mais assim apreensiva, que você estudou mais? Você já pegou, pensou, vamos bater texto aqui, mas você senta. Teve alguma cena específica que te lembre? específica, é, específica, eu acho que não que me deixou mais apreensiva, mas as cenas que eu tive mais cuidado Hum, de construir foram as cenas do cabelo. É porque eu postei até um vlog, foram foi. todas no mesmo dia. Todas, todas. Todas as trocas de cabelo foram no mesmo dia. E eu tinha essa coisa de. Eu senti ele na pele porque eu passei pelo que a Ana passou. Então eu tinha que tomar muito cuidado para não transbordar muito a Rebeca, sabe? E não a Ana Maria. Porque eu até falei que no dia eu tava chorando muito, tava muito emocionada, muito, muito nervosa assim. Então eu tinha que me controlar muito. E eu bati texto muitas vezes ali com a Mariana, com a Ana Flávia. Elas, inclusive, são umas queridas. Nossa, eu vou agradecer muito a elas. Elas foram essenciais nessas cenas. Mas é uma coisa que eu sabia que seria uma questão além, sabe? Para além de todos os enredos que ela já teve, do homem casado, do Carlito trair ela, da mãe, tudo. Era uma coisa. Ana Maria com ela mesma, sabe? E eu acho que essa cena foi a que mais me pegou. Que é a que eu mais tive o cuidado, sabe? De essa cena que eu tô tendo mais. Tô dando mais atenção. Foi realmente as partes do Não, cabelo. e naquele momento em que ela vê o cabelo pela primeira vez, que ela fica muito emocionada, eu assistindo, eu falei, gente, isso deve ter tocado a Rebeca num ponto muito Específico forte demais. dela. Bacana, bem bacana. E me diga uma coisa, você lembra qual foi a primeira cena que você gravou? Lembro, lembro. A gente lá no começo, a gente nunca grava nada em sequência. Ah, capítulo É, um 2 3 cena um 2 três. Então, a gente não, tinha que entregar pra direção os dois primeiros capítulos. Daí, a primeira cena que eu gravei, não teve nem fala, foi só uma entrada com a Carla, com a Yolanda, a gente entrando no baile de carnaval ali no Gente Fina. Foi realmente a minha primeiríssima cena. É uma das poucas que eu gravei no primeiro dia. Essa foi a primeira. A segunda foi, no mesmo dia, inclusive, a segunda foi saindo da pensão pro carnaval. Ou seja, não foi na minha primeira aparição, que é ali me arrumando, já foi no carnaval. Sabe? Eu acho que ali eu senti. Quando eu entrei no primeiro set, foi ali que minha ficha caiu. Quando eu, tipo assim, eu com a Carla ali do lado, entrando no Gente Fina, e vendo a Beatriz, e vendo a Glorinha, a Maria e a Duda. E eu, assim, meus olhos brilhando, e eu muito emocionada, sabe? Eu me segurei pra não chorar de novo. não, cara, e assim, você chega naquela cidade cenográfica absurda, de deslumbrante, de fantástica, Gente, uma riqueza de de detalhes. detalhes. É, Ah, é tudo muito grande, é tudo muito, muito é. minuciosamente feito. Sabe, eu engrandeço muito a direção de arte, aos cenógrafos, a todo mundo, porque aquilo ali é simplesmente perfeito. Gente, tudo. Cada canto, gente fina, do boliche, do salão da glória, de tudo, de tudo, tudo. E as roupas, gente? Os figurinos de vocês, coisas mais lindas. Os figurinos, a gente fez as primeiras provas ali pouquinho antes de começar a gravar. E cada roupa que eu colocava, eu ficava assim, eu vou usar isso? Cada saia rodada, cada vestido, assim, justinho. E aí tem a nágua, que a gente usa todo santo dia. E aí tem os brincos, os colares, tudo tão, tão perfeitinho, tudo tão. Sabe, o trabalho da Paula, sabe, da Paula, dos figurinistas, das camareiras, todo mundo, é tudo tão bem feito. Tudo, 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 tudo. Não tem uma roupa que eu olhe e não goste. É lindo. Você chegou a aproveitar para o seu dia a dia alguma coisa do visual da Ana Maria? Você Pro conseguiu meu dia. no dia de hoje, sei lá, você foi para uma festa, aí você falou assim, de repente esse brinco, esse estilo de roupa, chegou a fazer isso? Não. É porque é tudo realmente bem de época mesmo, em 58.
Só que antigamente eu não usava muito brinco. E eu comecei a usar mais brinco depois disso. Não, Brincos assim, brincos maiores. Porque a Ana Maria é, usa muito brinco, né? Muita cerejinha, muito lacinho. Eu comecei também a usar mais coisas na cabeça, que a Ana Maria usa muito lacinho, faixa, comecei a usar muito lenço. E foram coisas que eu nem percebi. Só que não igual à época, mas eu comecei a usar sim, claro, referências. claro. Não, e assim, além de todas as movimentações da vida da Ana Maria se deparou com temas muito importantes, com racismo, homofobia, é, que são coisas também que você lida no seu Com dia a dia, acredito, certeza. né? Como foi, por exemplo, essa questão daquela antes da Ana Maria assumir o seu cabelo, que para trabalhar nas fábricas, o cabelo foi uma imposição, foi um problema, ela tinha que alisar o cabelo naquele momento. É muito difícil gravar uma cena como essa. Você chegou a viver alguma coisa assim, ou conheceu alguém que teve que passar por isso, e se calou? E como é que foi Em isso? questão de cabelo, Nessa casa do. Não, 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 porque assim, racismo geral. detalhe, era uma questão de Sim, racismo, né? Não era uma coisa assim, não era o quadro tom da pele, porque eles não seriam tão óbvios, que já tinha tido até toda a confusão por conta da Beatriz, né? Que sim. foi acusada de ter roubado porque era preta. E isso a novela discutiu muito. Mas era uma forma de apontar o racismo, mas disfarçado. Não, alisa o Bem cabelo, que fica. roubado. É um racismo hipócrita. Né? Não fa... E é racismo, né? Você ter o preconceito pelo cabelo, do estilo do cabelo da pessoa. Eu passei muita coisa relacionada ao cabelo e à pele também. Eu lembro que na minha infância eu só tinha amigas brancas. Só tinha amigas brancas. Até os meus 12 anos, eu só tinha as mesmas amigas brancas do cabelo liso. Então eu era uma diferença nítida ali entre elas. E era um racismo realmente velado, porque eram situações muito isso não tem nada a ver. Mas, um exemplo, na hora de ser escolhida para um grupo na escola, isso era uma questão forte para mim, porque não era muito escolhida. Sim, eu tinha uma amiga que não era tão íntima, mas sempre quando eu tinha essa questão de divisão, eu sempre ia até ela e ela sempre ia até mim, porque a gente se a gente se juntasse, a gente não ia ficar sozinha. Uhum. Sabe? Questões com cabelo também já tive muito, já recebi muito comentário de nossa, você fica mais bonita de lace. Uhum. É, ou trança, fica mais bonita de trança. Na minha própria família também já recebi alguns tipos de comentários assim, no sentido de eu usar meu black e, nossa, acho que você poderia diminuir um pouco esse volume, ou passar alguma coisa no cabelo. E são situações que a gente, É infelizmente, tem que se acostumar. Não cultural. deveríamos ter. Até dentro da própria família é tão enraizado isso que as pessoas às vezes nem entendem o que estão fazendo, Elas né? não se Não, ouvem, sabe? Sai o é, natural. É o racismo realmente estrutural. De é, verdade, tá é, dentro das é pessoas. isso. Isso é a melhor exemplificação possível do que é o racismo estrutural. São as pessoas agirem com o racismo no dia a dia. Como se estivesse falando normalmente um assunto qualquer com qualquer Sim. pessoa. É um fato. Mas eu acho que essas cenas do cabelo foram um pouquinho difíceis, porque eu tinha que segurar o choro. Essa parte era muito forte. Porque teve um momentozinho que coisa de 5 segundos. Eu não podia chorar antes desses 5 segundos. Eu tinha que segurar para chorar ali bem na hora certa. É. E a emoção toda da cena, das minhas vivências, foi difícil. Mas foi, eu acho que o melhor dia de gravação para mim. Minha Não, melhor diária, com e certeza. eu acho que deve ser difícil para o Felipe, né? Ter que gravar esse tipo de cena. Porque, cara, você ter que virar para alguém e falar assim: olha, eu preciso que você alise o cabelo. Deve ser Sim, difícil pro cara. antes dessa. Perdão. Não, tudo. Antes dessas cenas, a gente sempre conversava antes para bater texto, mas também para deixar claro essa questão de ator e personagem. A gente sempre se abraçava, sempre. A gente se gosta muito, né? A gente criou essa relação de amizade, mesmo não podendo trazer para o personagem, mas a gente tem essa amizade. E a gente sempre conversa muito sobre a intenção do personagem, sobre o quão o Orlando é tal coisa, sobre o quão Ana Maria é uma coisa, sobre o jeito que a gente pode levar essa cena para não ser algo muito forte, ele não ser muito escroto, sabe? Não ser muito ruim, um homem muito ruim. Até pro próprio personagem dele eu não sei se ele vai ter uma redenção, não sei Ah, se eu, ele vai eu continuar. ia te perguntar, isso deve ser solucionado ainda. Eu não acho que
É, Não digo assim, ai, vão se amar pro resto da vida. Mas eu acho que dá um encadeamento para ao menos um início de entendimento. Eu acho que a Alessandra ela vai cuidar disso ainda, né? Acredito eu. assim, acredito que se for acontecer, eu não sei porque o roteiro final, os últimos capítulos ainda não chegaram até a gente. Mas, anteontem eu gravei uma cena em que ele me agride, isso já saiu aí em algumas matérias, em alguns veículos, que ele me agride e o Topete me Uhum. defende. Então, de todas as trocas que o Orlando teve com a Ana Maria, foi assim. Assim, no início a gente achava que ele era só um homem omisso, sabe? Não era preconceituoso nem nada, mas a partir do momento que eu sofri racismo da parte Sim, dele, a gente já entende que ele não é sim. só um homem omisso. Daí ele chega a me agredir, piora. É. Então a gente já entendeu que ele realmente é uma pessoa ruim, um homem ruim, Uhum. sabe? Não no nível do Juliano, mas ele ainda assim é um homem ruim. É, daí a gente acha que. Eu acho, conversei com ele, que não vai ter uma redenção, Entendi. sabe? Não posso afirmar, mas eu acho que não vai ter. Eu acho É, que ele vai tentar de alguma forma, mas, sabe, só errando. sim. Não Não, tem como ele e nada sem é querer. uma coisa que acontece na vida. Nem todo mundo consegue se entender com É, pai e mãe, todo mundo consegue se acertar. Muitas vezes na vida isso acontece, né? acontece muito. É um bloqueio que você não consegue romper. É uma coisa normal. Acho que hoje em dia a gente tem mais experiências ruins, paternas do que maternas. Sim. Sabe? Eu li uma vez, eu achei engraçado, mas achei preocupante, que dizia assim, Estão te ligando. ouviu o que eu falei? Não. Eu li uma vez, eu achei engraçado, mas preocupante, que pai ausente gera trauma, mas pai presente às vezes também gera trauma. Então, É. se não se Muito, cuidar, o pai em si já gera um trauma. sim. É a mesma coisa. É que separação gera trauma, mas casamento empurrado com a Também gera barriga trauma. gera mais trauma ainda, eu acho. Eu achei muito bom eles trazerem, tipo assim, a maioria dos tópicos das pautas que devem ser Sim. levantadas hoje. A homofobia, o racismo, a paternidade, a isenção da paternidade, casamento forçado, a gravidez, tudo, tudo. A Alessandra conseguiu trazer tudo para essa Verdade. novela. Eu fico muito feliz, de verdade. Olha, o Vitor Quintanilha, você disse tudo. Agora me diga uma coisa: o Pedro Goffman ele passou pelo personagem dele um momento Sim. difícil, o menino que não sabia se era gay, se não era, se era bi. Você teve alguma conversa? Ele procurou você para conversar, porque você já se assumiu Sim, bissexual. É isso. sim. Ele teve um entendimento de vocês, você ajudou ele de alguma forma, e e que tipo de situação você já passou por conta disso também? Difícil, de complexa? O Pedrinho, a gente tinha criado uma amizade forte, um pouco antes da gente saber da existência dessas cenas. Mas, a partir do momento que a gente leu no roteiro, a gente começou a se encontrar muito, a conversar muito. A gente um dia foi pra praia só pra bater texto, pra ficar ali relaxado e bater texto. A gente levantava ali na areia e ficava assim, conversando sozinho em pé, ninguém entendendo nada. Mas a gente conversou muito para chegar num consenso, sabe? O quão eu posso ser compreensiva, mas o quão eu posso te aconselhar também, o quanto eu posso falar, Guto, tá errado isso. Sabe? Entender o tom, entender, sabe, tudo que a gente tinha que fazer. E o Pedrinho realmente é um presente para mim. Ele é um personagem. O Guto é um personagem incrível, o Pedro é um ator incrível, é um É, artista incrível, é uma pessoa incrível. Mas essas foram uma das cenas também que a gente teve esse cuidado a mais, porque a gente tinha que entender onde a gente estava tocando. sim. Sabe? É um assunto muito E importante, a homofobia. acredito eu que para o Pedro deve ter sido muito bacana, para que ele também tenha a mesma condição, encontrar alguém jovem, tão jovem quanto ele, passando por isso, e os dois poderem levar as experiências para a personagem. Para ele deve ter sido reconfortante, acredito eu. Porque uma vez eu falei, um dia eu fui um Guto e um dia eu fui uma Ana Maria. Assim como eu estive no lugar de não me assumir por medo, eu estive no lugar de aconselhar quem não se assumia por medo, Uhum. sabe? Me assumir, como eu falei numa entrevista, eu não tinha esse medo de me assumir, mas eu não achava necessário, sabe? Eu sou bissexual, mas pra que eu vou É, sair espalhando por aí? Mas eu entendi que era uma questão de é importante. Porque eu fico imaginando, se eu não tivesse me assumido, e em algum momento alguém me visse como mulher, por exemplo, isso ia gerar uma coisa assim. Então eu falei, vou me assumir e tá tudo bem, aceitem bem, se não aceitarem, bem é, também, sabe? E um dia eu estive na pele do Guto, porque eu conversei com muita gente antes de me assumir, para os meus amigos, para minha família, porque só fui me assumir publicamente recentemente, mas antes de me assumir para quem já me conhece.
Eu ficava nervosa, sem saber, eu não sei como é que vão reagir. E no final não deu nada, não sofri nenhum tipo de retaliação, nem nada do tipo. Todo mundo me aceitou muito bem. Só que eu já fui Ana Maria, porque eu tenho amigos bissexuais, homossexuais, que ainda hoje têm esse receio, sabe? Mas eu acho que é uma coisa importante, porque eu acho que dói mais na gente esconder em si do que assumir. Sim. Eu acho que o Guto, não, o Pedro, retratou muito bem essa angústia, esse desespero de ser consumido por dentro, sabe? De sentir, de imaginar uma rejeição que você não sabe se vai vir, e o de querer falar, mas se sentir preso, sabe? Tá aqui na garganta e não sai. Então, eu acho muito importante. A gente sentiu na pele, tanto o Pedro quanto eu, de estar nesses dois lugares, sabe? Pedro também esteve no lugar do Guto, esteve no lugar da Ana Maria. E essa parceria deu muito certo. Esse enredo nosso foi uma coisa abraçada, as pessoas gostaram muito. Eu fico feliz da Pós me dar a oportunidade de participar disso, sabe? Porque eu achei muito importante quando eu li esse roteiro. Foi muito bem escrito também, com as palavras certas. Foi dito da palavra certa. E foi uma felicidade demais. Agradeço a Pós, eu falei com ela também nessa época. E você poder abordar isso numa novela das 6, com delicadeza, com sensibilidade, e poder abordar numa novela das 6. Coisa Porque, que daqui a alguns anos atrás era só a novela das 11 e exato, pouco novela das 6, das 9. até pouquíssimo tempo atrás, essas coisas mais fortes, esses temas, essas pautas eram levantadas na novela das 7, das 9, mais ainda, porque é onde é permitida essa coisa mais. Só que na das 6, as pessoas esperam mais um momento de paz ali. Vou assistir uma coisa que me relaxe. Só que a Pós já conseguiu fazer isso, trazer esses assuntos importantes de maneira leve, sabe? Ela trouxe todos esses enredos com os personagens de maneira que as pessoas enxergassem o erro delas e do mundo, do Brasil em si, só que assistindo feliz, sabe? Isso é uma coisa muito boa, porque o horário das 6 é o horário do É. sonhar. A gente Não, chegou e do trabalho, vou ali. eu acho que muito importante também mostrar que isso não é um tabu, não precisa ser um tabu para se Exato. abordar. Não, que você pode falar disso, que isso é uma coisa da vida que tá todo dia a gente se depara com qualquer uma dessas situações e que elas têm que ser assimiladas e a gente tem que ou enfrentar ou aceitar, ou se não aceitar, não enfrentar, mas seguir a sua vida sem querer passar por cima de E é ninguém. importante também ser no horário das 6, porque às vezes o horário das 7 ou das 9, as pessoas mais novas, tipo adolescentes, assim, não assistem. Uhum. Então, eu acho que é importante o horário das 6, onde a maioria em idades diversas assistem, trazer esses assuntos, porque quanto mais rápido você souber onde o erro tá, mais rápido você pode consertar. Ou mais rápido você pode não fazer. Então, a gente consegue levar, através também do núcleo jovem que atrai esses adolescentes, mostrar para eles a coisa certa de se fazer, ou a coisa a não se fazer. Verdade. Sabe? Eu acho muito importante. Agora, meu amor, você está preparando o seu coraçãozinho? Porque Porque estamos chegando à reta final da novela. ah, Menina, eu acho que deve ser assim uma ruptura, sabe? Porque aquelas pessoas ali viram a sua família, né? Durante meses e meses e meses e horas e horas. Você eu, está se preparando para se despedir da Ana Maria? assim, a gente foi gravar recentemente aquela cena do Carlito perdoando o Érico. Quer dizer, o Érico perdoando o Carlito aceitando o pai. E Linda, linda. naquele dia, foi no mesmo dia do casamento da Yolanda. Mas já tava um clima meio assim, todo mundo já tava meio choroso, meio emocionado. Já começou a entrar no clima de reta final ali. E a gente realmente virou uma família, porque imagina você estar todo dia, assim, 6 vezes na semana, durante horas, 11 horas ali com a pessoa, com as pessoas. Então a gente realmente começa a tratar como família. É. O Pedro é meu irmão, quase. Assim, a Duda, a Mariana são minhas irmãs. E a Carla, principalmente, me dá coió como se fosse minha mãe. Não, é óbvio que você vai manter as relações, mas Lógico. essa vivência não tem mais, né? Você vai ter em outros trabalhos, mas esse, eu imagino que deve ser assim, uma sensação de alegria, de realização nossa, de orgulho. Olha aqui o que eu consegui construir. Mas também, menina, eu fico até arrepiado só de imaginar. Assim, a gente já tá sentindo saudade, ainda faltam 2 meses pra novela acabar. Mas a gente já tá assim, quando acabar a gente vai continuar se encontrando, né? Vamos continuar se vendo, vamos ligar, vamos se encontrar, vamos sair. E assim, é minha primeira novela. Assim, de todo mundo que tá ali, todo mundo, menos eu, já
já teve algum audiovisual alguma vez, uma série, uma novela, já se conhece de evento. Então, foi meu primeiro contato com o audiovisual, meu primeiro contato com esse mundo artístico tão assim, tão diverso. Onde a gente encontra Lília Cabral, onde a gente encontra Gabriel Milani, que fez ali a série, Pedro também gravou algumas séries, mas são pessoas completamente diferentes e você se apaixona. Eu realmente me apaixonei pelas pessoas que eu encontro 6 vezes por semana, mas eu acho que quando acabar, a gente vai continuar se seguindo, vai continuar se encontrando. E eu espero muito encontrar as pessoas em outros trabalhos, porque realmente eu desenvolvi um sentimento muito forte por eles. E eu creio que todo mundo ali, de verdade. E você já está tendo tempo e pensar alguma coisa? Ah, vou fazer teatro, não vou investir muito na internet. Você já tem algum projeto? Eu queria muito, não é uma coisa que eu não sei se vai acontecer, mas eu queria muito experimentar o streaming. Só Hum. que eu me conhecendo, eu sei que eu vou voltar pro teatro, porque o teatro é a minha base. Foi lá que eu comecei e eu acho que é lá que eu vou terminar. Acho que meu último suspiro vai ser no teatro. É, Pretendo continuar na internet, gravando conteúdos para o meu público e tudo mais. Mas eu vou continuar com certeza fazendo peças, que é onde eu me encontro mais. Mas se eu continuar na TV aberta também, no streaming, no audiovisual em si, eu vou querer também. Pode ir, eu tô aqui, tô E nós, disponível. nós queremos também. Por Ó, favor. inclusive o Cadu Torres de Mello escreveu: Parabéns, Rebeca, por tanto talento, por ter a certeza que você representa muita gente. Ah, Verdade. obrigado. Essa era a minha intenção. Eu agradeço muito por ter conseguido e ter tocado vocês onde deveria ser tocado. Obrigada, viu? Não, e assim, eu vi você falando uma coisa que eu achei muito bacana, que é sobre Sim, protagonismo. Que é assim, até algum tempo atrás, ter tanta abertura para atores pretos. Um exemplo vale tudo. Em Vale Tudo, teve, em 88, acho que teve um ou dois, um ator preto sim. na novela. E foi quem fez o Gildo. Exatamente. Hoje são 17, se eu não me engano. Hoje, Inclusive a nossa, protagonista. Nós temos, ainda continuamos tendo as três protagonistas pretas. pretas. Saiu a Gabs e entrou Thaís. Sim. Ou seja, é uma abertura que hoje não é mais um sonho, é um projeto. Porque antigamente ter tanto ator preto na televisão era um sonho. Aí o protagonismo era um sonho. Hoje já não é mais sonho porque realizaram. Mas para você é um projeto. Você quer protagonizar. Eu achei Lógico. bacana. Como você disse, realmente, parou de ser um sonho e começou a ser uma realidade. É. Eu acho que eu achei muito importante as pessoas começarem a enxergar o preto como também algo que possa ser inspiração para algo, para alguma coisa. Porque quando a gente tem um protagonista, quando a gente tem uma mocinha, um mocinho, é porque a gente quer olhar para ele e se sentir representado ali, sabe? E a partir do momento que começaram a enxergar as mulheres pretas, as pessoas pretas nesse lugar, virou uma chave, sabe? Era uma coisa que era impossível mesmo até uns tempos atrás. Até hoje se fala sobre o quanto a Thaís foi julgada no papel dela, os primeiros papéis dela, né? E hoje em dia, ver a Thaís nesse lugar de protagonismo, ela é uma atriz excelente, para começo de conversa. Mas enxergar ela nesse lugar de, poxa, eu tô me vendo ali nela. Não só de subserventia, de ser um empregado, de É. ser uma amiga, de ser, enfim, um coadjuvante. É muito, muito importante. E fazer parte disso também não tem preço, sabe? Cada personagem preto no seu lugar de destaque, sabe? Aonde você estiver fazendo o que for na novela, você tá sendo visto como algo diferente do que a gente era visto antigamente. Sabe, é muito feliz. Acho que 2025, 24 e 25, tá sendo um ano muito importante pra gente. Muito importante. Ah, que bacana. Olha, e nós, ó, vou responder só uma perguntinha aqui que é central. Primeiro, um depoimento. A Lívia Osório escreveu: Beca, eu amo muito você e tenho muito orgulho Ah, de ter te você amo. onde ver você onde está. A Central Caio Cabral está aqui desde o início, perguntou como foi conhecer e trabalhar com o Caio. Com Aí ela vai Caio, vamos lá. para ele. Não, não, O Caio, ele é uma pessoa muito. Eu posso dizer que ele é muito introvertido. Mas quando ele tá com os amigos, ele se solta. Sabe? Eu já tinha assistido outros trabalhos dele. O primeiro, que foi Bom Sucesso, não assisti porque é muito antigo, naquela época eu não via muita novela. Mas o último que eu assisti foi De Volta aos 15. Eu já gostava do trabalho dele. Assim, ele é muito bonito, normal, todo mundo sabe muito. disso. Mas ele é uma pessoa muito legal. Quando eu vi que eu fiz teste, né? Não sei se eu já falei isso em alguma entrevista, mas eu testei uns 8 meninos pra fazer o Carlito. Daí
cada um com uma química diferente. Só que quando eu fiz com o Caio, eu senti, assim, dentro de mim, lá dentro, eu acho que vai ser ele. Eu acho que vai ser ele porque a gente conseguiu uma coisa que encaixou bem, sabe? A gente criou uma intimidade muito rápido também, que a gente precisava. Nossos personagens são, né, é aquele gato e rato É. que se gosta muito, é que nem um imã, É. mas trabalhar com o cara é fácil, é muito fácil, porque um set com ele é leve, sabe? A gente tá sempre fazendo piadas junto, a gente trouxe essa relação dos personagens para a vida real. A gente realmente está sempre junto. Quando a gente tem uma cena, a gente já bate, já pega, já conversa, já. E assim, a gente realmente é grudado, assim como eu sou com outros atores. E o Caio é uma pessoa, como eu falei, introvertida, mas ele é muito, muito alto astral. Sim, a gente consegue perceber essa alegria dele toda de longe. Sabe? O Caio é muito especial. Beijo, Caio, se um dia você ver isso. Não, e assim, pra fechar, conta alguém que você detesta. Mentira, sacanagem. Eu detesto a Maristela, gente. Eu não aguento A mais a Maristela, Maristela. Pelo amor de Deus. é verdade. Mas também tá penando agora, Maristela. Ai, eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Ela foi dopada, perdeu os negócios lá, mas eu tô. Olha, a personagem da Maristela é icônica. Eu É, nunca vi uma vilã servir tanto humor, tanta vilania, é, tanto tudo junto. Gente, ela consegue ser. A gente não consegue sentir raiva da Maristela. Muito mais fácil sentir do Juliano do que da Maristela. Ela é entrega verdade. a vilania, mas ela entrega aquela coisa do É. deboche. Entrega a ironia. A Maristela é É uma a querida. genialidade de uma atriz chamada Lília Cabral. Ilha Cabral, sou fã demais, demais, demais. Eu também. Meu amor, obrigado Muito demais. obrigada. Amei falar com você, viu? As portas aqui do site, das redes sociais estão abertas para o que você precisar. Muito obrigado. Continue, a gente vai acompanhar essa reta final da, Ana Maria, da Ana Maria, Ana Maria. torcendo para que em breve você está de volta no outro trabalho. Obrigado. Só tenho a agradecer pelo carinho, por vocês também terem quis fazer essa entrevista comigo. Eu fico feliz de poder falar sempre um pouco de mim e falar da minha vida e tudo mais, para inspirar outras pessoas, sabe? Para as pessoas realmente verem o por trás dali, que não é só chegar, gravar e ir embora. Tem Isso. toda uma vida por trás. Mas eu fico feliz que as pessoas também tenham assistido, tenham perguntado, tenham gostado. E é isso. Eu espero que vocês gostem também da reta final. Tá forte, o que eu já li tá forte. Vai acontecer muito mais coisas. Vocês vão sentir mais raiva, vão chorar mais. Mas é isso. Acompanhe Garota do Momento, acompanhe a Ana Maria, que ela ainda vai brilhar muito, muito, muito. É isso. Obrigada. E acompanha a Rebeca no Instagram Claro. dela, olha, Rebeca Carvalho Souza, Souza com Z, _. Vai ficar registrado aqui, quando eu salvar a live vai ficar registrado, e essa live vai ser salva aqui e vai pro YouTube também. Então, assim, a gente vai poder aproveitar essa lindeza dessa garota durante muito tempo ainda. Meu amor, Obrigada. obrigado, fique com Deus com a gente. Beijo, Beijo, pô. beijo, gente.